Quando a gente pensa em creatina, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente um atleta, né? Alguém de alta performance, levantando muito peso. Mas e se essa imagem for só um pedacinho da história? A ciência hoje em dia está mostrando um lado da creatina que é muito, mas muito mais interessante e que serve para todo mundo. Beleza, então vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é: será que a creatina é mesmo um suplemento exclusivo para essa galera? Só para quem vive na academia buscando o máximo de desempenho? Ou será que a gente subestimou, e muito, os benefícios dela por tempo demais? Olha, a resposta que a ciência dá, baseada em centenas de estudos, é um gigantesco não. A verdade é que a creatina tem um papel essencial na nossa biologia. A gente está falando de vantagens que vão muito além dos músculos, sabe? Impactando a saúde do nosso cérebro, o bem-estar ao longo da vida e, de um jeito bem especial, dando um suporte incrível para a saúde da mulher. Então vamos começar quebrando esse mito de uma vez por todas. A gente precisa tirar da cabeça que creatina é só para músculo. Na realidade, ela funciona como uma peça-chave no motor de energia do nosso corpo inteiro. Para entender de um jeito bem simples, creatina é uma substância que o nosso próprio corpo já produz. Pensa nela como se fosse uma bateriazinha recarregável para cada uma das nossas células. O trabalho dela é basicamente ajudar a reciclar nossa principal molécula de energia, o famoso ATP. E onde é que a gente mais precisa de energia rápida? Exato, nos músculos e no cérebro. E aqui está o pulo do gato. Normalmente, com a alimentação do dia a dia, nossos estoques de creatina ficam ali entre 60% e 80%. Quando a gente suplementa, é possível aumentar esses estoques em 20% até 40%. É como dar um belo upgrade no nosso sistema de energia, sabe? Disponibilizando mais combustível para quando a gente mais precisa. E olha só que interessante como isso funciona na prática. Esse estudo aqui, feito com mulheres mais velhas, mostrou um ganho de força impressionante no leg press no grupo que usou creatina. Mas o ponto aqui não é só levantar mais peso na academia. Pensa no que isso significa no dia a dia. É ter mais força para subir escada, para carregar as compras do mercado. É sobre ter mais independência e qualidade de vida. Certo, a gente viu a parte dos músculos, mas se os músculos gastam muita energia, imagina o nosso cérebro. Ele é uma verdadeira usina. E é aqui que a conversa sobre creatina fica ainda mais fascinante. O impacto dela na nossa função cognitiva, no nosso poder de raciocínio. Pois é, o cérebro é um órgão que está sempre com fome de energia. E aquele mesmo sistema de bateria recarregável que funciona para os músculos também funciona para ele. Vários estudos já mostram que, ao otimizar a energia cerebral, a suplementação com creatina pode melhorar a memória e a cognição, principalmente em situações de estresse, como depois de uma noite mal dormida ou quando a gente precisa encarar tarefas muito complexas. Agora a gente entra num assunto super importante e que felizmente tem ganhado cada vez mais atenção: os benefícios da creatina especificamente para a saúde da mulher, em especial depois dos 40 anos e durante a menopausa. A transição da menopausa é um período marcado por grandes mudanças hormonais, né? E essas mudanças acabam acelerando a perda de músculos, um processo chamado de sarcopenia, e também diminuindo a densidade dos ossos. São desafios bem reais, que impactam a força, o metabolismo e a saúde a longo prazo. É exatamente aí que a creatina se mostra uma aliada poderosa. Ao fornecer mais energia para as células musculares, ela ajuda a combater essa perda, a sarcopenia. Isso melhora a força funcional e, de quebra, pode até ajudar a diminuir aquela sensação de fadiga, que é uma queixa bem comum nessa fase da vida. E sobre os ossos, tem um detalhe aqui que é simplesmente genial. Pensa o seguinte: a creatina não vai necessariamente criar mais osso. Não é como se ela colocasse mais tijolos na parede. O que ela faz, quando combinada com o treino de força, é ajudar a organizar esses tijolos de um jeito mais inteligente, mais forte. Ela melhora a arquitetura do osso, tornando ele estruturalmente mais resistente a fraturas. É uma melhoria na qualidade, não só na quantidade. Ok, os benefícios são claros, mas a gente precisa falar sobre segurança. É seguro tomar creatina? Vamos encarar de frente as maiores preocupações e os maiores mitos que existem por aí. E a primeira coisa que todo mundo se pergunta é: e os rins? Creatina não faz mal para os rins? Essa, sem dúvida, é a maior preocupação de todas. É um mito tão persistente que a gente precisa esclarecer isso com dados. Esse estudo aqui é bem direto ao ponto. Pegaram um grupo de mulheres na pós-menopausa, que é um público que costuma ter mais atenção com a saúde renal, e por 12 semanas a suplementação com creatina não mostrou absolutamente nenhum efeito negativo na função dos rins.
Nenhum. E vale dizer que esse não é um estudo isolado, é um resultado que se repete em centenas de outros. E para colocar um ponto final nessa discussão, vamos ver o que diz uma das maiores autoridades no assunto, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, mais conhecida como ISSN. Essa frase resume décadas de pesquisa. Não estamos falando de 1 ou 2 estudos, são centenas. Mais de 680 estudos clínicos com milhares de participantes de todas as idades. A conclusão da comunidade científica é unânime. Para pessoas saudáveis, a creatina monoidratada é um dos suplementos mais seguros e mais bem estudados do mercado. Fim de papo. Então, depois de passar por tudo isso, músculos, cérebro, saúde da mulher, segurança, o que a gente pode concluir? Qual é o resumo da ópera? A mensagem final é bem prática. Primeiro, a forma de creatina com mais respaldo científico é a monoidratada. Simples assim. Segundo, a dose padrão, que funciona para a maioria das pessoas, é de 3 a 5 gramas por dia. E terceiro, talvez o passo mais importante, converse sempre com um profissional de saúde, um médico ou nutricionista, antes de começar qualquer suplementação. É fundamental ter certeza de que há a coisa certa para as suas necessidades. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com tantas evidências mostrando que é segura e que tem tantos benefícios, por que a creatina ainda é um suplemento tão mal compreendido? Por que a percepção geral ainda está tão presa a mitos antigos? Fica a pergunta. Talvez a maior barreira não seja a falta de ciência, mas sim a dificuldade que a gente tem de comunicar essa ciência de forma clara.